os motivos que levaram àquela juventude de 1964 a lutar pela libertação do povo moçambicano. São algumas perguntas, aliás, é uma das perguntas que será respondida aqui na visão de Biton Viagem. Vamos a seguir acompanhar o espaço Pulsar Político. Biton Viagem, muito bom dia, é bem-vindo à Manhã Noticiosa. Muitíssimo obrigado, Xixumi. Antes de tudo, permita-me cumprimentar a todo telespectador que nos acompanha de casa e estender a saudação, assim também, meu caro. Biton Viagem, sobre a aparente, pelo menos, crise política dentro do Partido Renamo, recentemente fez um artigo de opinião que veiculou em várias plataformas, onde diz que há aqui uma grande diferença entre a forma de gestão que havia no tempo de Afonso Dhlakama e agora há no tempo de Ossoufo Momad. Quais são as principais diferenças e em que medida isto está a prejudicar o partido? Bem, Xixumi, tomando em consideração os eventos políticos dentro do Partido Renamo, eu não falaria de uma aparente crise, porque esses eventos levam-nos claramente a compreender que há uma crise que se vive dentro do Partido Renamo. E esta análise ela não vai simplesmente cingir-se, digamos, numa base comparativa entre o estilo de liderança do Sr. Ossoufo Momad e o estilo de liderança do Sr. Afonso Macacho Dhlakama, tomando em consideração que as duas lideranças têm momentos diferentes, ou seja, elas se inserem em dois contextos extremamente diferentes. Mas, porém, não podemos nos escusar aqui de fazer uma análise do ponto de vista comparado, não é? Em termos, digamos, do estilo de liderança do Ossoufo Momad e o presidente Afonso Macacho Dhlakama. Digo isso porque, e porquê é que eu quero fazer essa análise? É que, tomando em consideração, digamos, o advento desta crise, não vamos dizer que a Renamo do Afonso Dhlakama não viveu momentos de crise, não viveu momentos de turbulência, não viveu momentos de desavenças internas, mas se for a considerar é que o estilo de liderança adotado pelo o senhor Afonso Macacho Dhlakama, em parte permitia com que, digamos, houvesse uma certa coesão. Em parte tivesse uma certa coesão, ou seja, independentemente do nível de diferença dos membros do Partido Renamo, o estilo de liderança do Sr. Afonso Macacho Dhlakama conseguia, em parte, criar esta coesão, criar esta união. Não vamos dizer que o Afonso Macacho Dhlakama, a sua liderança, não era caracterizada por crise, porém, a liderança carismática, que era identitária deste senhor, em parte permitia com que as crises dentro da própria Renamo não tivesse, digamos, uma manifestação na qual assistimos hoje. E hoje as crises dentro do Partido Renamo têm esta tendência de transcender a dimensão intrapartidária. Por quê? Porque o estilo de liderança adotado pelo senhor Ossoufo Momad, em parte, ela não é consensual, ou seja, não é uma liderança com uma filosofia que, em parte, cria esta ideia de coesão, esta ideia de unidade na diversidade. Me parece que o processo que terá ocorrido para a sucessão da liderança dentro do Partido Renamo, em parte, criou duas grandes frentes. Porque se formos a ver, deixa-me só fazer aqui uma análise primeiro do processo que, em parte, pode nos permitir compreender a atual crise dentro do Partido Renamo. A quando da morte do senhor, do Afonso Macacho Dhlakama, tinha que na verdade, haver um processo de sucessão, ok? E este processo de sucessão, em parte, na maioria dos partidos políticos, constitui um momento de festa, um momento de alegria, ok? É claro que, em parte, isso cria algumas sequelas, algumas diferenças, mas quando o momento termina, obviamente que o momento que procede é o de coesão, é o de união, é o de disciplina partidária. E dentro do Partido Renamo isto não ocorreu. Me parece que todos aqueles que apoiavam à frente, neste caso, do candidato Elias Dhlakama, que é o irmão do saudoso Afonso, no contexto pós-sucessão, esses encontram-se, digamos, numa linha exclusória. Esses afastamentos que houve contribuem para esta falta de coesão que está a se assistir? Não há sombra de dúvida, Xixumi, que o processo que terá decorrido, em parte, não é, podemos olhar para ele como a causa da atual crise dentro do Partido Renamo. Digo isto porque é só olharmos para algumas figuras e o atual posicionamento dessas figuras dentro do Partido Renamo. Tu tinhas, na altura, uma comissão política que congregava grandes figuras aliadas ao Afonso Dhlakama, e figuras essas que, em parte, terão contribuído
contribuído, digamos, na promoção da imagem e, sobretudo, da candidatura do Elias da Câmara. Me refiro a figuras como a Ivone Soares, que era parte da comissão política, mas hoje ela está fora deste ciclo partidário. Tivemos figura, por exemplo, antigos deputados que na altura figuravam posições privilegiadas nas listas para a Assembleia da República. Me refiro a Mohamed Yassine, que hoje não conseguiu adentrar à Assembleia da República. Me refiro também a algumas deserções, como foi o caso do próprio Sandura, quando do apoio da lista do Balaúnd. Então, tu começas a olhar para o enfraquecimento, o isolamento destas figuras como a razão que realmente nos leva a pensar na atual crise dentro do partido. Mas, Vidane Viegas, era obrigatório manter no partido ou na comissão política figuras como Ivone Soares? O Yusuf Mohamed não tem, como presidente do partido, esta prerrogativa natural de fazer as mexidas no partido? Em termos normativos, obviamente que há uma cobertura para o efeito. Ou seja, quando não há uma eleição para figurar as listas partidárias, para figurar a uma posição dentro da comissão política, não é sombra de dúvida. Aqui o problema é quando há interferência, Xuxumo, o que eu quero que aqui perceba é que quando há interferência do Yusuf Mohamed, em parte, impacta no isolamento desta figura. Ou seja, se o processo aqui tivesse sido, digamos, mais transparente, se o processo transparente e neutro, e que acima de tudo a figura do Yusuf Mohamed não tivesse interferido de forma direta, neste caso, na candidatura da senhora Ivone Soares, aí sim poderíamos encontrar ou dar razão à cobertura normativa que terá culminado com o afastamento da senhora Ivone. Aliás, não há sombra de dúvida que é um posicionamento que ocorre na maioria dos partidos políticos, mas o errado aqui é quando há esta interferência direta, ok? Esta interferência direta em parte nos leva a esta dimensão de perseguição, a esta dimensão de que não, há uma necessidade de se afastar todos aqueles que em parte terão figurado à frente da candidatura do Elias da Câmara. No fim do julgamento sobre o caso de conspiração contra o Estado, um dos arguidos disse que o que está a acontecer com os membros da Renamo acontece porque a mesma está sem liderança. Estas declarações têm razão de ser, na sua opinião? Bem, eu não diria que estas declarações têm a razão de ser, mas é muito triste numa altura, Xuxume, quando aparece um membro a dizer que o partido está órfão de liderança, ok? Quando existem pronunciamentos desta natureza, há aqui uma necessidade, ok, Xuxume, dos membros internos chamar a consciência do próprio líder e da própria Renamo. Para dizer que aqui é uma dizer a Renamo voltar para si mesma e compreender essas crises, o impacto que estas crises podem criar para o futuro político do partido Renamo. Por que, Xuxume? É preciso que tenhamos muita atenção. A Renamo não é um partido qualquer. É preciso olharmos para o contributo do partido Renamo no processo da construção democrática em Moçambique. É preciso olhar para o perfil histórico do partido Renamo na consolidação da democracia em Moçambique. Então, essas crises, quando realmente elas vêm à tona, em parte mostram que não. O partido que nós pensávamos que era um partido mais coeso, era um partido forte, era um partido com variáveis, digamos, aliás, características e forças que pudessem contrabalançar o poder do atual partido no poder, que é neste caso a Frelimo, e hoje vem nos blindar com essas crises que em parte são um cancro para a própria caminhada do partido Renamo. Então, aqui há uma necessidade, claro, do senhor Yusuf Mohamed chamar a sua própria consciência. É claro que nós entendemos que quando há este processo de alternância, este processo de sucessão, o líder tem este privilégio, o líder tem este direito de escolher as pessoas que devem estar à sua volta. Porém, quando essa escolha é feita na base do ódio, quando esta escolha é feita na base do rancor, quando esta escolha é feita na base do divisionismo, na base da exclusão, meu caro, não tenha sombra de dúvida que o partido irá atravessar um momento de crise essa que pode, em parte, influenciar naquele que é o futuro. No seu artigo, Vidane Viegas fala aqui nesta questão de divisionismo no partido, das listas ou da composição das listas para a Assembleia da República, diz que isto poderá ter contribuído para o momento que o partido Renamo vive hoje. Em que medida isto contribuiu e, na sua opinião, como é que deviam ter sido feitas estas listas e tratadas ainda no partido para evitar mostrar ao público esta imagem de alguma desordem? Se a corrida para a configuração das listas partidárias
fosse uma corrida, digamos, que não sofresse interferência por parte do poder a nível do topo, meu caro, acredito que nós não estaríamos a contestar esse debate. Ora, vejamos, se formos a pegar, por exemplo, a lista em Nampula. A lista em Nampula, nós sabemos que para o atual mandato tínhamos 45 mandatos, ou seja, eram 45 deputados que deveriam ser eleitos para a Assembleia da República. E se fores a ver a lista do Partido Renamo a nível da província de Nampula, figuras de vulto que na altura ocupavam os primeiros 10 lugares a nível das listas internas, após a eleição do Sr. Ossufo, essas listas começam a figurar a partir da lista 25, a partir da lista 17. E é o caso, por exemplo, do Mamadi Yassine, que ocupava a posição número 17. E nós sabemos que, no processo que terá terminado, quem ocupa uma posição como 17, 18 ou 20 mesmo, dificilmente poderia conseguir um assento a nível da Assembleia da República, tomando em consideração o nível da competição partidária, tomando em consideração aquele que foi o papel desempenhado pelo Partido Frelimo a nível das eleições, nas eleições a nível da cidade de Nampula. Então, estamos a dizer que aqui a posição do Mamadi Yassine foi uma clara demonstração de que aqui esse senhor devia ser afastado. Agora, se realmente a intenção do Partido Renamo, acima de tudo, permitisse com que esta interferência do topo não influenciasse na configuração dessas listas, acredito, meu caro, que o Mamadi Yassine é bem provável que talvez pudesse afigurar nas primeiras 10 posições. E olha só, vamos só também a cidade de Maputo. A cidade de Maputo nós tínhamos uma figura. Maputo, é claro que digamos, é um círculo eleitoral maioritariamente dominado pelo Partido Frelimo. E não há sombra de dúvida que, digamos, sempre os primeiros 5 mandatos, não há sombra de dúvida que totalmente, se formos a ver o nível digamos, da força política do Partido Frelimo, desculpa, estes ocupam. E o que é que aconteceu? O Ivan Mazanga, por exemplo. O Ivan Mazanga foi-me ocupar uma posição, se não estou era a 6ª posição a nível da cidade de Maputo, uma posição que mostra claramente que dificilmente, na 6ª e 7ª, se não estou houve desde o início uma política de eliminação. Não há sombra de dúvida, só pela posição nas listas partidárias, meu caro Chuchum. É uma clara demonstração de que, na verdade, aqui havia espécie de afastamento da figura do Ivan Mazanga. Aliás, existem dizeres que até dizem que o seu posicionamento ou a sua figuração nas listas constituía um presente envenenado, porque não havia sombra de dúvida que o Ivan Mazanga não iria conseguir, neste caso, adentrar a Assembleia da República, tomando em consideração a posição na lista. E agora vejamos esses eventos todos, do Yassine, do Ivan Mazanga, de figuras como Balaún, de figuras como Sandura, de figuras como Soares. Eram pessoas que estavam na frente da candidatura do Elias. Porém, não houve aqui uma gestão, digamos, das diferenças no contexto pós-sucessão. Eu acredito que, após a vitória do Sr. Ossufo Momade, a liderança do Partido Renamo, deveria ter sentado com todas as frentes, porque, afinal de contas, aquele é um momento de festa. São eventos que acontecem dentro do MDM, são eventos que acontecem dentro do Partido Frelimo, PIMA, etc. Porém, aqui não houve a gestão das diferenças no contexto pós-sucessão. Fala-se muito de Ossufo Momade e sempre que se fala de Ossufo Momade compara-se aqui com Afonso Dhlakama, o líder da Renamo, naturalmente que não é obrigado a ser como Afonso Dhlakama, Vitor. Obviamente que não é obrigação de ser como Afonso Dhlakama, mas o que estamos a dizer aqui é que as crises, é claro que em parte, as crises têm dois sentidos. Em parte podem enfraquecer os partidos, como também podem fortalecer os partidos. O que sucede é que dentro do Partido Renamo, essas crises não fortaleceram o partido. Aos poucos vão enfraquecendo o partido. Não estamos a dizer que a pessoa do Ossufo Momade tem que ter uma liderança, digamos, associada ou similar à do senhor Dhlakama. São duas pessoas com características psicológicas totalmente diferentes, são duas pessoas com dimensões sociais, dimensões econômicas, culturais extremamente diferentes, são duas pessoas que têm a sua liderança em contextos extremamente diferentes. Mas estamos a dizer que o espírito ou a filosofia que em parte gerava coesão, união, lealdade dos membros aos estatutos do Partido Renamo, aos objetivos do Partido Renamo, a missão e os princípios do Partido Renamo são os mesmos que devem vigorar no contexto pós-Dhlakama. O que acontece é que,
me parece que os membros, devido a essas crises, vão se esquecendo quais são os princípios que sempre nortearam o Partido Renamo. Então, não estamos a dizer que não, o Ossufo Mahamat tem que ter uma liderança, digamos que similar, igual. Não, é impossível, meu caro, é impossível. Os indivíduos agem de diferentes maneiras e nascem em contextos diferentes e lideram em contextos diferentes. É verdade que falta ainda algum tempo para as próximas eleições gerais ou até autárquicas, mas porque as eleições preparam-se ainda cedo. Acha que o Ossufo Mahamat vai a tempo de mudar a sua postura, voltar a pegar naqueles quadros que fizeram com que a Renamo fosse o que já foi no passado, tanto no Parlamento e a outros níveis, e procurar colher estas opiniões e fazer o melhor percurso rumo a este concurso, a esta concorrência eleitoral? Ainda existe muito tempo, Chuchumo. O senhor Ossufo Mahamat ainda tem a oportunidade ímpar para poder repensar a crise dentro do Partido Renamo e criar esta ideia de coesão. O que deve acontecer é sentar com as duas frentes. Obviamente que o sentar pressupõe acomodar alguns interesses. Se for necessário para a acomodação dos interesses das partes excluídas, das partes, até diria, esquecidas, não há problema quando o bem for comum. Portanto, dizer o quê? O partido em primeiro lugar do que as nossas desavenças políticas. É só olhar para a filosofia do Partido Frelimo. Não vai dizer que o Partido Frelimo não vive, digamos, contradições internas, não vive em crises internas. Existem as crises dentro do Partido Renamo, mas há uma coisa que, desculpa, o Partido Frelimo, mas há uma coisa que sempre o Partido Frelimo a colocou na sua consciência. O partido em primeiro lugar. E é uma disciplina que rege todo este comportamento. E dentro da Renamo me parece que agora se coloca o partido à frente dos interesses dos indivíduos. Ok. Tudo bem, que isto é bem provável, isto acontece em todos os partidos políticos, mas estamos a dizer que é o seguinte, ainda assim este timing em que o senhor Ossufo tem esta oportunidade de poder sentar com as frentes que se sentem excluídas neste processo e que em causa colocam e que em parte colocam em causa a vida do Partido Renamo. É sentando com estas frentes, procurar compreender, afinal de contas, o que é que está em jogo, o que é que está a falhar. Se é para colocarmos o partido em frente dos nossos interesses, em frente das nossas desavenças, em frente das nossas sequelas, das nossas mágoas, do nosso ódio, que o Ossufo Mahamat sacrifique, se for possível, em bem do partido. E ainda não estará aqui a criar uma outra divisão, se, por exemplo, a vinda de alguns indivíduos que têm certos interesses, vamos fazer aqui um exemplo, vem um indivíduo que tem interesse, por exemplo, de estar no cargo de secretário-geral, presidente ou chefe da bancada parlamentar na Assembleia da República, terá de remover um para colocar outro. Isto não vai criar... Não acho que o processo seja nesses moldes. Nesses moldes. Acredito que existe um estatuto. Existem normas que regem os partidos políticos. Os partidos políticos não podemos olhar como se fosse a casa de Manjoana, onde alguém entra e diz que não, eu preciso ocupar esta posição. Existem normas, é para concorrer ao cargo de secretário-geral do partido, vamos às eleições, e isso acontece. É para concorrer ao cargo, para adentrar na comissão política, vamos ao processo eleitoral. Ainda assim, isto não vai criar uma nova ruptura? Eu acho que não vai criar uma nova ruptura, porque realmente o que acontece é o que cria problemas, Chuchume, o que provoca crise até então dentro do Partido Renamo é quando há esta interferência do topo. Quando digo interferência do topo é quando há indigitação dos delegados, quando há esta orientação de que vote naquele e não naquele. Porque geralmente quem está no topo tem capacidade de poder influenciar qualquer processo. Então estamos a dizer, o senhor Ossufo Mahamat deve fazer com que... não estamos a dizer que ele deve colocar as pessoas que não são do seu agrado. Aqui não é a vontade, não é a vontade dos indivíduos dentro do partido, mas sim deve se refletir a vontade dos estatutos. Os estatutos, e como é que se reflete essa vontade dos estatutos nos partidos políticos? Quando realmente há uma corrida leal, ok? Quando o desleal não toma espaço num contexto em que as pessoas devem concorrer, ou seja, devem votar em função das suas convicções, em função das suas escolhas. Porque acontece que me parece que a interferência do topo, em parte, é que gera essa exclusão. Porque quando diz que não votem naquilo, quando há essa coisificação, e demais analistas até falam da questão da instrumentalização dos delegados aos congressos. Porque geralmente, digamos, a composição dos órgãos são influenciados, na maioria das vezes, pelos delegados que participam do Congresso e votam para a figuração dessas, digamos, desses grupos. Então, se não existir essa interferência, meu caro, acredito eu que os indivíduos, uma vez não eleitos, não terão direito a nenhuma reivindicação. Caso haja necessidade de se reivindicar, que se recorram aos estatutos que regem os partidos políticos. Portanto, vamos olhar para o nosso segundo tema. Celebraram-se recentemente 46 anos dos acordos de Lusaka, um marco histórico muito importante para o país. Entretanto, todos os discursos dizem o que é fato, que durante este tempo todo perderam-se os valores de unidade, perderam-se os valores de patriotismo. Por que é que isto acontece, na sua opinião?
Primeiro nós temos que olhar para questões, primeiro nós precisamos olhar para questões históricas, okay? Aliás, para a filosofia que esteve à volta do acordo de 7 de setembro de 1974. Os portugueses terão compreendido, e de forma clara, de que há uma necessidade de se conceder independência aos moçambicanos, ao Estado moçambicano no seu todo. E acreditava-se, Chichumi, na altura, que esta independência pudesse ser sinónimo de prosperidade, pudesse ser sinónimo de coesão nacional, pudesse ser sinónimo de crescimento e desenvolvimento social. Mas me parece que ao longo dos tempos nós fomos nos esquecendo dos ideais da nossa independência. Aliás, acreditávamos nós que os jovens, neste caso da geração 25 de setembro, pudessem compreender a real dimensão e lógica do valor da nossa independência. Era preciso que o moçambicano alcançasse a independência para tornar o Estado moçambicano num Estado dos moçambicanos no seu todo. Era preciso que se concedesse a independência aos moçambicanos para que olhássemos para este processo como uma oportunidade de repensarmos o destino de Moçambique. Mas o que acontece é que, após a ascensão desta independência, Moçambique foi assaltado por uma praga. Quando eu digo assaltado por uma praga, porque houve uma elite que terá se esquecido dos ideais da nossa independência. E quais é que eram os ideais da nossa independência? E mais uma vez repiso aqui, Chuchu. Qual elite, Biton? A elite, bem, não há sombra de dúvida que quando nós falamos das elites, nós temos que olhar para a frente que terá liderado o movimento de libertação nacional. Qual é que foi essa frente? Foi a Frelimo. Foi então, a frente de libertação traiu nacional. os seus próprios preceitos. Eu acredito que se formos, Chichumi, se formos olhar para a filosofia do Partido Frelimo, a filosofia da unidade nasce com o Partido Frelimo. A filosofia da coesão nasce com o Partido Frelimo. A filosofia da prosperidade nasce com o Partido Frelimo. A filosofia da liberdade nasce com o Partido Frelimo. E o partido que terá movimentado as massas na luta pelo alcance da nossa independência foi o Partido Frelimo. O partido que terá proclamado a independência foi o Partido Frelimo. O partido que terá prometido aos moçambicanos a prosperidade foi o Partido Frelimo. O partido que terá desenhado as primeiras políticas públicas que tinham como objetivo a satisfação dos interesses dos moçambicanos foi o Partido Frelimo. E digamos, meu caro, será que os moçambicanos vivem o que terá prometido na altura o Partido Frelimo? Claro que não. Claro que alguns dizem que não, a nossa independência ainda é jovem. Precisamos esquecer esse tipo de debate. É preciso esquecer. Existem nações, meu caro, que viveram, digamos, os piores momentos da sua existência. É o caso do Japão, é o caso de países como a Indonésia, é o caso de países como a Malásia, é o caso de demais países. Mas vamos dizer que não. Temos que olhar para contextos diferentes. Aqueles países tiveram apoio de nações, de outras nações. E os nossos líderes têm falado dos conflitos, do fato de se ter herdado um Estado pilhado. O Presidente da República, num dos seus discursos, aliás, no seu discurso do dia 25 de junho, dia da Independência Nacional, disse que Moçambique, ou a Frelimo, herdou um Estado pilhado, um Estado com muitos problemas, e depois vieram os eventos naturais. Agora temos a insurgência em Cabo Delgado e os conflitos armados que nunca abandonaram o território nacional. Eu acho que essa lógica de pensamento é de líderes fracos, porque se formos a fazer aqui uma análise comparada, mais uma vez vou dizer, Chichumi, existiram nações que foram pilhadas mais que Moçambique. Vamos olhar para a história só do Japão. Sofreu 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Durante a Segunda Guerra Mundial. Que destruiu totalmente o Japão. Mas, digamos, será que o Japão terá se acomodado na filosofia das lamentações? Não. Eles olharam para frente, olharam para a necessidade de colocar o Japão como uma referência a nível sistêmico. E o Japão é o que é hoje. E o que é que falta do nosso país, meu caro Chuchumi? São 2 coisas que faltam do nosso país. A necessidade de compreendermos a real dimensão da luta que nos levou ao processo da independência nacional, e 2, compreendemos realmente que temos que materializar esses ideais. E o que acontece é que me parece que celebrou-se aquilo que eu tenho sempre dito aqui, aquele acordo de Naxungueia. Primeiro temos que comer, só depois de satisfeito podemos alimentar os Falta vontade política. É esta vontade política porque acontece é que
Quem são os líderes que hoje estão bem em Moçambique? É uma questão de fazermos só uma análise comparada. Quem são os filhos pródigos do Estado moçambicano? Quais são as elites bem acomodadas no Estado moçambicano? Não se justifique, meu caro, que passado 4 décadas ainda temos que discutir questões básicas ligadas ao acesso à educação. Ainda temos que discutir questões básicas ligadas ao acesso ao mercado de emprego. Porque os atuais conflitos em Moçambique, ao mais que não queiramos aceitar isso, em parte são resultantes deste processo de frustração. E nós sabemos que, geralmente, meu caro, quando os indivíduos são submetidos a um processo de frustração, a fase posterior é o de agressão. Ou seja, usamos a frustração como mecanismo para poder recorrer à violência, não é? E esta violência... E se calhar em Moçambique acontece de uma forma um pouco diferente, porque o Presidente da República já assumiu também, num dos seus discursos, que há elites envolvidas com os ataques armados em Cabo Delgado, ou seja, pessoas que não estão frustradas de todo, sob o ponto de vista, pelo menos, de posses, senão não seriam chamadas elites, mas que, segundo o Presidente da República, podem estar envolvidas nos ataques armados em Cabo Delgado. E depois, um discurso desse vindo do Presidente da República, o mínimo que se pode dizer é que não vem de vazio. Chuchu, eu vou dizer uma coisa, os conflitos mesmo dentro das próprias elites ocorrem, quando é exclusão. Não são os pobres oprimidos que são excluídos nesse processo, Chuchu. As elites também são excluídas, meu caro. Ora, vejamos, tu não imaginas a dimensão. Quem não quer comer o bolo dos recursos energéticos? Quem não tem interesse com aquele bolo? E geralmente há conflitos entre eles. E quando há conflitos entre eles, claramente que essas elites vão ter que instrumentalizar uma parte da sociedade já hostilizada pela fome, ok? Por quê? Porque também querem comer. Então, e esse processo de exclusão, que em parte também as elites que pensamos, aliás, estão acomodadas, mas nós sabemos que a acomodação é relativa no espaço onde há distribuição de poder, no espaço onde há um bolo, ok? E o que acontece é que tem razão, sem sombra de dúvida, o presidente Filipe Jacinto Pinhoça a dizer que existem elites que estão envolvidas no conflito. Por quê? Porque essas elites também querem a oportunidade que as demais elites não querem conceder. E enquanto as elites vão sofrendo e vão lutando pela divisão do boom energético, nós, os demais pobres, os demais frustrados, os demais excluídos, os demais analfabetos, é claro que ainda vão viver no muro das lamentações. Doutor Viegas, muito obrigado por ter estado connosco nesta sexta-feira para mais um Pulsar Político. Muitíssimo obrigado, Xixi. Este é o ponto final do... na segunda-feira, pontualmente às 7 horas, com mais notas que marcam a atualidade do país e do mundo. Até a próxima.